Olá, pessoal. Estou muito grato porque, pela graça do Senhor Jesus, estamos tendo esse seminário. Por todo esse tempo passou, o Senhor Deus fez muitos trabalhos no meio de nós. Coisas que, no início, aos nossos olhos, era algo impossível, muito difícil. Mas o Senhor, como se num sonho, nos permitiu muita bênção e muita graça. Principalmente nesse seminário, preparando a palavra, Deus colocou uma imensa alegria e felicidade no meu coração. Nos corações do Senhor que eu senti pela palavra de Deus, eu pensei, se eu fosse o Senhor Jesus, quão lamentado eu teria ficado perante Nicodemos, né? Eu fiquei sentindo isso. Hoje vamos ler esse trecho na Bíblia. Vamos procurar em João capítulo 3. Por favor, procurem João capítulo 3. Eu vou ler João capítulo 3, dos versículos 1 ao 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem guiados, arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Pessoal, estou muito grato de termos esse seminário bíblico. Eu não tenho o número exato, mas existem muitas emissoras que estão transmitindo nossas pregações. E acredito que tem milhares de pessoas escutando a palavra de Deus. E é muito gratificante porque neste lugar eu não preciso falar das minhas coisas, mas sim do coração de Jesus e da palavra do Senhor. Em 2001 eu criei uma organização para jovens chamada IYF. Uma vez eu fui convidado na China para pregar para os jovens. E no caso dos jovens, do mundo inteiro, aparentemente eles são guiados pelo seu próprio pensamento, mas em Efésios capítulo 2, nos diz que existe um poder, da potestade do ar, daquele que atua nos filhos da desobediência, que conduz as pessoas. Em outras palavras, existe um espírito maligno que guia o coração das pessoas. Então, no caso dos jovens, enquanto eles estão no seu crescimento, na sua formação, começam a ter desejos da carne, muita cobiça. Eu, criando meu filho, eu senti a necessidade de que deveria ensinar sobre autocontrole para ele. Como nós podemos ensinar o autocontrole para uma criança que está naquela fase de crescimento, que está começando a ter cobiças, muitos desejos? Meu caso, no meu filho, quando ele tinha 6, 7 anos, eu sempre planejei muito em ensinar o autocontrole para ele. Eu pensava, minhas crianças pediam, pai, me compra uma bala, pai, me compra um sorvete. Eu acho que a gente compra, porque não é algo muito caro. As crianças, geralmente, quando recebem isso, elas gostam, elas agradecem. Mas, de vez em quando, eu propositalmente não comprava. Por quê? Para que ela pudesse aprender a ter controle sobre o desejo de comer sorvete. Para poder aprender a ter controle sobre fazer as coisas que ele quer fazer. Ele falava, pai, sorvete. Eu falei, não, hoje não. Ah, pai. Não, o pai disse não. Pai. O pai já disse que não. Então, eu tinha que vencer no coração dele aquele desejo, de comer o sorvete. É assim que se cria autocontrole. Não é algo difícil. Quando as crianças lhe pedem 10 coisas, por exemplo, lógico que todos os pais querem atender os pedidos dos filhos. Mas tudo nesse mundo não acontece conforme o desejo da criança, do adulto. Então, desde pequeno, com 6, 7 anos, se você aprender a ter autocontrole, a criança cresce muito bem. E isso fez o meu filho ter uma vida muito incrível. Uma vez nós fizemos nosso evento da IOF, o World Camp. Geralmente muitos jovens se reúnem, cerca de 4 mil jovens se reúnem nesse evento.
Nós temos uma programação muito boa. E acho que o Coral Graças também puderam se desenvolver muito por causa da IOF. Porque nesse evento da IOF, no World Camp, né, eles são a atração principal. Então, nesse evento, World Camp, geralmente eu palestro sobre educação emocional. Eu falo sobre o mundo do coração. Então, naquele evento, naquela época, eu terminei a primeira palestra e eu disse para os jovens: pessoal, vocês têm celular? Sim, claro que todos têm. Aí eu falei, ó, assim que terminar essa palestra, pessoal, peguem seus celulares e liguem para o seu pai. Pai, muito obrigado. Digam a ele, pai, realmente o Senhor se sacrificou muito por nós. Nós, as crianças até sabem, né? Os jovens até sabem, mas nunca expressam isso. Por isso eu falei, jovens, expressem sua gratidão uma vez. E também podem falar assim: ah, pai, meu amigo não tem um pai. E ele vive uma vida muito difícil. Mas a nossa família é concreta, ela é firme por causa do Senhor. Se vocês se sentirem desconfortáveis assim falar essas coisas sobre o seu pai, primeiro eu pedi para que eles treinassem, né? Nem que seja com uma árvore, com um coco. Então, depois daquele evento, naquele dia, muitos jovens, né, saíram ali do local do evento e começaram a ligar para seus pais. No dia seguinte, né, bem cedinho, chegou um carro ali no evento. E um senhor assim de meia idade desceu do carro. E ele falou: olha, minha filha está participando desse acampamento. O nome dela é Clara. Eu queria me encontrar com ela. Nós havíamos terminado, né, as programações daquele dia, estávamos no momento de descanso e nós anunciamos. Ele estava conosco, esperando, né, sua filha. Aí passou uns minutinhos e a Clara, né, aquela jovem, veio correndo. E ela falou com seu pai. Ela começou a falar: pai, me perdoe. Eu fui uma filha muito errada. Pai, me perdoe. Pai, me desculpe. O pai, né, nossa, abraçou ela com toda a força. Aí, abraçado, ele chorou, chorou e chorou. A Clara, né, havia conhecido um rapaz, um namorado, e esse rapaz havia dito para ela: ei, Clara, eu tenho algo para te mostrar. O que foi? Ele abriu uma mochila. Tomou um susto. Que tinha um monte de bolos de notas de $100. Nossa, como você conseguiu esse dinheiro? Olha, não se preocupa. Eu não roubei. É um dinheiro que eu tenho guardado há muito tempo. Para quê? Eu quero viver com você no Canadá. Você quer me seguir para o Canadá? Nossa, Clara adorou essa ideia. Claro! Os dois foram até o aeroporto, né, para ir para o Canadá. E o pai dela foi ao aeroporto nesse dia. Clara, agora ainda não é tarde, você é muito nova. Você pode, sabe, primeiro se formar na universidade e depois fazer essas coisas. Agora você tem que estudar. O pai falou muito seriamente com ela. Só que a Clara realmente desejava muito ficar com seu namorado e ir nessa viagem. Por isso ela ignorou as palavras do pai, né, e subiu naquele avião em rumo ao Canadá. Durante o tempo que ela passou no Canadá foi muito bom. Mas não foram só flores, né? Tinham muito dinheiro no começo.
Mas aquela quantia não aumentava, pelo contrário, só se gastava. Então, quando tinha muito dinheiro, era tudo muito bom, mas com as dificuldades, eles começaram a discutir muito também. E um dia ela disse: Clara, você comprou isso de novo? Ah, a gente precisa disso. Tá, precisamos, mas quanto dinheiro nós temos agora? A gente não pode sair comprando tudo. Se não for para comprar as coisas, para que o dinheiro? Ah, mas é que nós não temos muito, então temos que economizar. Mas eu sei, mas nós temos que usar e tem que usar no que é necessário. Ó, isso não é tudo. E assim a Clara começou a se incomodar, né, na sua rotina com o seu namorado. Chegou um ponto que eles já não podiam se manter. E aí eles voltaram para a cidade do México. O pai, né, sabendo que ela ia chegar, foi buscá-la no aeroporto. E a Clara, quando chegou no México, né, ela viu seu pai ali. Ela queria gritar, pai, sabe, correr para os braços do pai. Mas por um lado do coração dela, nossa, eu fui desobediente a ele. Eu não obedeci. E ela, sabe, não podia nem ao menos pedir desculpas. Ela queria correr em direção ao seu pai, mas por um lado, não, eu não posso fazer isso, eu sou muito má, eu fui muito má. Ela saiu para uma outra saída e voltou sozinha para casa. Teria sido muito bom se ela tivesse segurado as mãos de seu pai, voltado junto com seu pai para casa. Mas desde aquele dia, a Clara ficava muito desculpada, né, pelo que havia feito. E ela não conseguia olhar para os olhos do seu pai. Então, todos os dias, né, ela levantava, acordava, mas até o seu pai ir trabalhar, ela ficava na cama. E começou a passar dias e dias assim. O pai começou a ficar muito incomodado com aquela situação. E a Clara participou, né, daquele evento da IOF. E conforme eu havia pedido no final daquela palestra, né, ela ligou para o pai e falou o seu coração para o pai dela. Ah, eu tenho que ligar para meu pai hoje. Eu tenho que fazer isso conforme o pastor pediu. Aí ela ligou para o pai dela. Pai, sou eu, a Clara. Pai, me desculpa, eu errei. Eu errei. Mas é muito difícil assumir o erro perante o Senhor. Por isso hoje eu estou falando pelo telefone, mas pai, por favor, me perdoe. O pai dela, depois que recebeu aquele telefonema, não conseguiu dormir à noite. Por isso, assim que amanheceu, ele não pensou duas vezes, pegou seu carro e foi até o local do evento. E ali, ela pessoalmente disse, pai, eu errei. Eu fui muito má. Eu queria te agradar, mas eu só fiz coisas erradas. Por favor, me perdoe. E o pai, né, abraçou ela, choraram. A Clara chorou também. E, né, voltaram a ser aquela família feliz. Só entre nós e Deus também é assim, né? Nós queremos nos aproximar, nós queremos fazer o melhor. Mas eu fui para a carne, aí eu me sinto desculpado. Existem esses sentimentos dentro de nós. Mas, pessoal, o que Deus espera de nós? Ele não quer que a gente faça algo grandioso, que nós ofertemos um valor extraordinário para Deus, ou que nós sacrifiquemos a nossa vida por Ele, ou que nós nos tornamos em um servo, escravo dele. Deus não nos pede essas coisas. Assim como foi, né, aquele reencontro do coração da Clara com seu pai, Deus, ele deseja ter esse relacionamento de coração conosco. Como nós podemos ter essa conexão de coração com Deus? É algo muito simples.
Basta nós escutarmos e aceitar a palavra de Deus. Como nós podemos entender as palavras de Deus? Pessoal, até eu, tem muitas coisas que eu não entendo da Bíblia. Mas eu sigo, né? Eu acredito naquilo que eu compreendo e naquilo que eu não compreendo também. O que diz em João capítulo 1? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Diz que a palavra em si era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Um pouco mais abaixo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora no versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a mensagem principal do livro de João. Aqueles que o aceitaram, que o receberam e que creram no seu nome. Pessoal, existe dentre vocês alguém que tem o mesmo coração de Jesus? Não existe nenhum ser humano que tenha o mesmo coração de Jesus. Então o que devemos fazer? Basta nós aceitarmos as suas palavras. Como se aceita as suas palavras? Simplesmente, por mais que não entenda, basta nós aceitarmos pela fé. Então aquelas palavras entram no nosso coração e começam a dominar o nosso coração. Jesus Cristo é o grandioso Deus. Ele tem um pensamento muito mais profundo do que nós. Ele tem muito mais poder, ele tem sabedoria. Eu sou ser humano e também vivi segundo a minha carne. Jamais vou poder ter a mesma sabedoria de Deus. Jamais poderei ter o poder de Deus. Não posso compreender o coração de Deus completamente. Tem alguém que consegue compreender? Só vamos supor que eu e o pastor Joseph fomos a um restaurante. Ei, pastor Joseph, o que você quer comer? Vamos comer um ensopado de batatas. Só aqui na Coreia existe esse prato, né? Kamjatang, que é uma sopa de batatas. Só vocês que vêm do exterior e visitam a Coreia, por favor, experimentem essa sopa de batata. Eu pensava que, já que o nome era sopa de batata, era só de batata. Mas, para falar a verdade, só tem um pouquinho de batata. E tem muita ossada de animal. Mas tem a carne também ali dos ossos. Geralmente, quando um açougueiro ele vai dividir as carnes, né, ele tira, né, essas partes que tem o osso. E eu, quando escutei pela primeira vez sobre a sopa de batata, eu pensei que era só de batata, mas só tem uma ou duas batatinhas, não tem batatas. Mas é uma sopa, sabe, daqueles ossos com carne grudada. Parece ser, né, uma culinária assim um pouco inferior. Mas, pessoal, quando veio o pessoal VIP, assim, eu sirvo isso, o pessoal adora. Essa é a sopa de batata. O senhor quer comer uma sopa de batata? O que é uma sopa de batata? É uma sopa com ossos de carne. Vamos comer. Não entende, não conhece, nunca comeu. Pessoal, vocês conhecem sem experimentar uma vez? Você já comeu esse tipo de comida? Que comida é essa? Quer comer? Claro, vamos experimentar. É a primeira vez que vou comer? E é assim que se experimenta a comida.
Só quando Jesus Cristo fala algo, nem tudo é compreensível. Mas assim como nós comemos, isso aqui é uma sopa de batata. É algo simples. Ei, você quer experimentar uma sopa de batatas? O que é uma sopa de batata? É uma sopa que tem uns ossos, um pouquinho de carne, cozido ali, tem um pouquinho de batata. Tá bom, vamos comer. Então ele nunca experimentou, mas ele come uma vez e começa a entender o que é aquela sopa. É assim. Todas as comidas são assim. Quando Jesus Cristo diz algo, eu quero aceitar uma vez. Não precisa tentar compreender tudo. Basta aceitar aquela palavra. Muitas vezes, quando aceitamos, entendemos. Aí nós unimos o coração com o Senhor Jesus. Esses, a Bíblia fala que são os que receberam o Senhor Jesus. Vamos continuar. O livro de João diz isso. O que é mostrado no livro de João? Por exemplo, no capítulo 3, teve Nicodemos com Jesus. E Jesus Cristo disse a Nicodemos: quem não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. Nicodemos queria entender essas palavras. Como uma pessoa já velha vai nascer de novo? Pode novamente entrar no ventre materno? Pessoal, não façam isso. Tentem aceitar dessa forma. Senhor Jesus, o Senhor disse que nós temos que nascer de novo? Olha, eu não sei muito bem sobre isso, mas eu preciso disso. Por favor, me explique. Eu quero experimentar. É isso, pessoal. Entendem? Mas qual foi a postura de Nicodemos? Como é que um homem velho vai nascer de novo, vai entrar novamente no ventre materno? Nicodemos disse que Jesus era pai, né? Que ele era mestre, que ele era da parte de Deus e que se não fosse, ele jamais poderia fazer as coisas que faz. Então, Nicodemos, mesmo afirmando que Jesus Cristo era alguém da parte de Deus, não aceitava suas palavras. Vamos continuar, pessoal. O livro de João é um livro muito interessante. No capítulo 3, Nicodemos, Jesus Cristo explicou continuamente para ele. Já que no seu ponto de vista ele não entendia, aquele diálogo termina sem nenhum desenvolvimento. Mas o que acontece no capítulo 4? Tem a história da mulher samaritana. Jesus Cristo começou a conversar com a mulher samaritana. Tem uma conversa sobre água. Jesus Cristo disse: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Só existe uma diferença entre nós e Jesus, uma diferença de nível. Por isso, nós não podemos compreender todas as palavras de Jesus. Ninguém pode entender uma sopa de batata sem ter experimentado uma vez. Então, por mais que não saiba como aquilo é feito, se come uma vez, sopa de batata é isso. Nossa, é bom, é gostoso. Eu tenho que levar meus amigos, vamos comer junto com eles. E aí sim pode, saber sobre a sopa de batatas. Jesus Cristo disse: olha, aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Mas beber da água que eu lhe der jamais tornará a ter sede. Só quando fala de água, eu tenho uma recordação. Teve uma vez, quando eu estava no exército ainda, servindo o exército, tivemos um treinamento físico, e era no meio do mato. Dentro daquelas montanhas. No local onde simula uma batalha, naquelas condições. Então, no começo do treinamento, eles passavam um agachamento.
E a regra é essa, pular alto, e nós fazíamos isso. 하여튼 교관 일례 여러분 천회 개천 일례. Eles falavam assim, olha, o instrutor uma vez, vocês 100 vezes. O instrutor 10 vezes, vocês 1000 vezes. E por último, não se pode falar o número. 그래서 이제 수백 명이 모래사에 뛰게 해. Ou seja, eles começam a fazer aquele agachamento com um pulo, né? 2. 마지막에 999 Aí chega 999. 1000 1000. 하면 안 돼. Não pode falar 1000, mas sempre tem um que fala 1000. 처음부터 돌아가요. Aí volta desde o começo. 990 때 하지마 그래요. Aí chega no 999, não fala, todo mundo fica assim. Só que sempre tem um que fala 1000. 온몸에 있는 진을 다 빼요. Então aquele exercício tira toda a energia do seu corpo. 수통을 가지고 있는데 Cada soldado carrega uma garrafinha de 1 litro de água. 얼마나 많이 흘리는지. Mas sabe, suamos tanto. 마셔도 못 E mesmo bebendo água, sentimos sede continuamente. 병씩 마셔. Era mais de 10 garrafas por dia. 우리가 훈련받아 나가는데 Quando saímos para treinamento, 큰 통에 num grande balde, 상자도 있어. eles colocavam muito sal. 소금 한 주먹씩 먹어요. E os soldados comiam sal assim, um punhado de sal. 통에 집어. E colocavam também no seu pote de água. 많이 흐르니까 Porque devido à perca do 빠져나가요. suor, né, eles perdiam muito sódio. 소금을 먹어요. Então continuamente comia sal. 그런 훈련을 받았어요. Eu recebi um treinamento assim. 워낙 훈련받다 제가 쓰러졌어요. Um dia eu acabei desmaiando. 일어나 몸이 말을 안 들어요. Eu tentei me levantar, só que meu corpo não me obedecia. 내가 심장이 약하다는 그때 알았어요. Eu descobri que desde aquela época eu já tinha problemas cardíacos. 심장 때 많이 어려웠어요. E eu sempre passei, né, uma dificuldade por causa desse problema. Só que eu tinha 22 anos apenas. 3일 쉬니까 몸이 건강해. Por isso eu descansei uns 3 dias e meu corpo voltou a ser o que era normal, né? Quando eu completei 50 anos, aí eu começou a manifestar muitos problemas cardíacos. Passei dias muito difíceis. 다 얘기를 못하지만 Eu não posso contar com detalhes agora, 하나님의 능력으로 심장이 깨끗하게 고쳐졌어요. mas pelo poder de Deus, Ele me curou completamente. 제가 50살 때 심장이 굉장히 나빴는데 O meu coração, com 50 anos, estava com muitos problemas. 제가 이 심장을 하나님의 손에 맡겼어요. Mas naquela época eu depositei essa doença na mão de Deus. 지금 제가 그때 그 50살이니까 지금 한 30년 전 이야기. Eu estava com 50 anos, então é algo de 30 anos atrás. 그러니까 여러분 제가 30년 동안 심장 너무 좋아요. Então durante esses 30 anos eu vivi com nenhum problema cardíaco muito bem. 하나님께서 내게 이야기하는 다 이해가 해서 내가 심장을 하나님 낫게 해달라고 기도할 때 Só quando eu escuto a palavra de Deus, sabe? Vamos supor que eu vou orar para Deus. Senhor, me cure dessa doença. Eu nunca experimentei isso. 구하는 거예요. Mas eu peço a graça de Deus. 이해하고 알아서 믿는 건 아니에요. Nós não cremos em Deus porque sabemos de tudo e compreendemos tudo. 기하니까 받는 거죠. Aceitamos porque vem de Deus. 니고데모 뭐라고 했습니까? O que disse Nicodemos? 사람 늙으면 어떻게 다시 거듭날 수 있어요? Como o homem sendo velho, 어떻게 날 수 있나? sabe, nascerá de novo, ele pode entrar no ventre materno novamente? Isso não faz sentido. Ou seja, eu não entendo o que você fala. 사마리아 여자는 그렇게 말하지. Porque a mulher samaritana não teve essa mesma reação. 다시 목마르려니와 Jesus Cristo falou algo incompreensível. Aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais tornará a ter sede. 알기로는 Só no nosso conhecimento, se você bebe uma água, 목마르지 않는 물은 없다. não existe nenhuma água que vai saciar sua sede para sempre. 맞지요? Tá certo? 한번 영혼은 목마르지 않는 물이 있어요. Existe essa água que você bebe uma vez para nunca mais ter sede? 없다. Não existe. 근데 Mas 마리아 여자는 a mulher samaritana, 자기 마음을 ela quebra o coração dela. 내가 볼 때는 아니지만 Olha, eu não entendo isso, 이분에겐 있어. mas ele com certeza sabe do que fala. Senhor, 그런 물이 어디 있어요 세상에? aonde há essa água nesse mundo? 농담하지 마. Para de brincadeira. 처음 보는 여자에게 Não, você nem me conhece. 그렇게 말했을는지 몰라요. Ela poderia ter dito assim, né? 여자는 그렇게 말. Mas essa mulher não teve essa reação. 주여 이런 물을 내게 주여. Senhor, dê-me desta água, 목마르지도 않고 para que eu não tenha mais sede, 물 위로 오지도 para que não precise mais vir aqui buscar água. 않고 이것 차이입니다. Essa é a diferença. 이 다. Essa é a diferença. 지금 요한복음 5장에는 Em João capítulo 5, 자 요한복음 3장에서 니고데모는 예수님이 하늘로부터 오신 선생님 안다고 하면서도 그 말씀을 거부했어요. Nicodemos, em João capítulo 3, mesmo dizendo e sabendo que Jesus era da parte de Deus, rejeitou as suas palavras. 예수님은 우리에게 뭘 해라 하지 않았어요. Só Jesus Cristo nunca nos ordenou para que façamos algo. 자기 땅에 오매
A Bíblia fala que ele veio à sua terra, mas o rejeitaram. Mas para aqueles que o receberam, foi dado poder para ser filhos de Deus. Ou seja, Jesus Cristo está falando, simplesmente aceitem a palavra. Não precisa tentar compreender. Mesmo não entendendo, as palavras de Deus são verdade. Então, sim, não vão conseguir compreender, então não precisam entender, simplesmente aceitem pela fé. Ele é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é santo. E se abrir o coração, assim, só tem a história em João capítulo 5. Em João capítulo 5, tem um enfermo há 38 anos. Ele está deitado no tanque de Betesda, esperando que o anjo agitasse a água para poder ser o primeiro ali a ser curado. Muitos enfermos estão esperando esse anjo. Mas esse enfermo havia 38 anos não está ali no tanque. Ele estava um pouco afastado. Por quê? Mesmo ele vendo o anjo agitar as águas, ele, não pode se mexer, ele não consegue chegar lá. Então não adianta ele, mesmo ele vendo aquele anjo, jamais poderá ser o primeiro. Então ele ficou ali um pouco afastado. E esse enfermo havia 38 anos, ficava sozinho, um pouco isolado. Encontrou com Jesus. Queres ser curado? Senhor, não tenho alguém que me ponha no tanque. Antes de mim sempre vai um outro. Então, no coração do enfermo há 38 anos, ele fala com toda sinceridade para Jesus. Sim, por mais que eu veja as águas sendo agitadas pelo anjo, o problema é que eu tenho que ser o primeiro para ser curado, mas eu não posso me mexer. Não importa o quanto eu me esforço, eu não consigo, meu corpo não reage. Eu não tenho nenhum outro jeito. É sobre isso que ele está dizendo. Jesus Cristo disse: levanta, toma o teu leito e anda. Isso é a sopa de batata. Por quê? Você nunca experimentou, ele nunca levantou. Vamos supor que o pastor Joseph já comeu a sopa de batata aqui? Já comeu, né? Já comeu aqui, ele conhece. Mas no começo é assim, não é? Você não conhecia a sopa de batata. Aí, sem conhecer, te recomendaram e você pediu. Seu amigo disse que era bom. Certo? Aí você aceitou, vamos experimentar. Aí quando ele comeu, é verdade. Jesus Cristo disse, levanta, toma o teu leito e anda. Mas eu não posso andar. Não consigo andar. Mas ele está pedindo, vamos tentar uma vez. Essa é a reação daquele que aceita a palavra. Nunca comeu a sopa de batata, mas aceitando o conselho de um amigo, pede e experimenta. Isso é uma sopa de batata. Que gostoso. Aí vem outra pessoa. Vai para outra pessoa e ele fala, nossa, eu vou te pagar uma sopa de batata. O que é sopa de batata? É uma sopa lá que tem uns ossos, que tem uns pedaços de carne, é uma delícia. E tem um pouquinho de batata. E, tem um caldo muito bom. É muito gostoso. É muito bom, vamos comer um. E assim, as pessoas passam a comer o kamjatang, a sopa de batata. Jesus Cristo disse, levanta, toma o teu leite e anda. Ele não entende. Ele sabe que não pode andar. Mas o enfermo pensa. E levanta e tenta andar. E o enfermo, calma aí, mas eu não posso andar. Eu já tentei, não consegui. Mas ele deu um passo dependendo das palavras de Jesus. Pessoal, essa é a vida espiritual que o livro de João nos ensina. Não podemos aceitar as palavras de Deus porque compreendemos. Se, por exemplo, Nicodemos não tivesse dito o que disse e falasse, Senhor, eu não sei como é nascer de novo, mas eu quero nascer de novo. Como eu devo fazer? Se o Senhor me ensinar, eu vou fazer. Bastaria ele ter essa reação, mas ele simplesmente negou. Aí Jesus Cristo ainda facilitou a explicação.
노뱀을 Assim como Moisés, né, levantou a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem deve ser levantado. 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하시라. Todo que nele crê tem a vida eterna. 이 이야기 민수기 21장에 나오는데 Essa é a passagem, né, sobre Números capítulo 21. 마음이 상해서 하나님 원망했어요. O povo de Israel que estava naquele deserto, né, devido ao caminho, começaram a reclamar para Deus. 이스라엘 백성에게 불뱀을 보냈어요. Deus enviou então as serpentes abrasadoras para o povo de Israel. 메타 뛰어간다. Disseram que essas serpentes pulavam assim metros. 그러니까 불뱀한테 물려 사람 죽어. E as pessoas, sendo picadas, começaram a morrer. 아, 하나님 잘못했습니다. 용서해 주십시오. Aí o povo de Israel, Senhor, me perdoe, nós erramos. 하나님은 모세에게 불뱀은 없어지도록 하겠는데 Aí pediram para que tirasse 없애지 아니하고 a serpente abrasadora, mas Deus ele não tirou as serpentes abrasadoras. Não, ele ordenou para que se fizesse uma serpente de bronze e colocasse numa haste, 산다. para que todo que para ela olhasse viveria, né? Tudo é assim. Não dá para entender o porquê. 물려 죽어가는데 Está morrendo devido à picada, né, da serpente abrasadora, mas por que olhar para a serpente de bronze? Não dá para se compreender. Mas não precisa entender, basta crer. Quando eu e o pastor Joseph conversamos algo, 얘기를 하던 não importa o que eu fale para ele, 안 가는 이야기 할 수 있어요. eu posso falar coisas que ele não compreenda. 아니라고도 Ele pode não entender o que eu diga. Ele não entende, 믿을 만한 분이야. mas ele sabe, ele é confiável. 돼. Então eu posso aceitar as palavras dele. 받아들이면 E se aceitar, 경험하게 되고 ele experimenta, 되고 ele entende, 이게 되는 ele crê. 우리가 한 번도 경험해보지 못한 것은 Uma coisa que nós nunca experimentamos. 해봐야 경험이 되는 거지. Temos que experimentar uma vez para poder ter conhecimento. Sem experimentar, jamais poderemos saber. Aquilo que eu não entendo, temos que aceitar uma vez para poder entender. 사람이 Aquela pessoa que dirige, 해보면 배우게 되듯이 aprende a dirigir quando uma vez realmente entra no carro, liga o carro e a dirige. A fé também é assim. 예수님의 말씀을 받아들이는 거예요. Por isso que aceitamos as palavras de Jesus. 근데 니고데모는 받아들이지 않았어요. Só que Nicodemos não aceitou. 요한이 모세 광야에서 뱀을 인자 돌려 한다. Olha, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem deve ser levantado. 뱀은 놋새로 만든 뱀이에요. Aquela serpente era uma serpente feita por bronze. 뱀을 Por isso, o nome serpente de bronze. Por quê? 뱀에는 그 광물 가운데 다 이 뜻이 있어요. Todos os materiais, né, todos os objetos na Bíblia têm um significado. 근데 황금은 하나님의 영광을 나타내요. Na Bíblia, o ouro puro representa a glória de Deus. 은은 구속의 대가를 말해요. A prata é o valor da redenção. 율법을 가리켜 말해요. A pedra representa a lei. 쇠는 심판을 가리켜 말해요. O bronze representa o julgamento. 모든 심판을 표현할 때만 한 놋을 썼어요. Sempre que Deus quer falar sobre julgamento, né, ele utiliza o bronze. 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려하리니. Assim como Moisés, né, levantou a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem deve ser exaltado. 뱀을 달았어요. No deserto, Moisés levantou aquela serpente de bronze numa haste. 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다. E aqui diz, né, para que todo que nele crê tenha vida eterna. 뱀을 쳐도 영생 없습니까? Só por que olhar para a serpente de bronze traz a vida eterna? 광야에 뱀을 든 인자도 들려하리니. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem deve ser levantado. 십자가에 못 박혀 들리는 그 모양을 봅니다. Então nós, pessoal, podemos enxergar o que? Jesus Cristo sendo pendurado na cruz. 왜 십자가에 못 박히셨습니까? Por que Jesus Cristo foi crucificado? 우리 죄를 대해서 십자가에 못 박혔습니다. Para morrer pelos nossos pecados. 우리가 받아야 할 심판을 받았다는 것입니다. Ele recebeu o castigo pelos nossos pecados. 민수기 21장 노뱀은 예수 그리스도의 십자가를 가리킵니다. Então, já que ele foi julgado pelos nossos pecados, a serpente de bronze de Números capítulo 21 representa a cruz de Jesus. Olha, eu fui picado, né, por uma serpente abrasadora. 죽게 만드는데 Então, aquela serpente, né, tinha seu veneno que está me atormentando, está me levando à morte. 나를 죽음으로 끌고 나를 괴롭게만 고통스럽게 만드는 É a mesma coisa com o pecado. Quando eu cometo o pecado me leva para a morte. 뱀을 만들어 장대에 달라. Por isso Deus ele falou, olha, faça uma serpente de bronze e coloque numa haste. 뱀에 물렸는데 너 뱀을 왜 쳐다보면서 말이 안 되지. Mas não faz sentido. Basta ele tirar as serpentes abrasadoras que está matando as pessoas. Para que fazer a serpente de bronze? Mas quando vemos na Bíblia, 너 뱀을
Aqueles que foram picados pela serpente abrasadora, quando olhava para a de bronze, vivia. 죄를 심판받은 예수 그리스도를 가- Aquela serpente de bronze representa Jesus Cristo que foi julgado pelos nossos pecados. 못 박힌 예수님을 봅니다. Nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo crucificado. 쓰셨지요? Por que ele utilizou aquela coroa de espinhos? 상처 안 하셨지요? Por que ele teve que ser ferido? Por que ele derramou seu sangue? 내 죄를 대신하셨지요? Por que ele morreu pelo nosso pecado? 내 죄의 형벌을 받으셨구나. Para receber a punição e pagar o salário do pecado. 하는 이야기네. Ou seja, meu pecado foi lavado. 그러면 내 죄가 씻어졌구나. Ah, então meus pecados foram lavados. 그 심판, 내 죄에 대한 심판을 예수님 대신 받았습니다. Aquele julgamento foi o julgamento sobre os meus pecados que Jesus Cristo tomou no meu lugar. 너무너무 신기한 것은 O incrível? 저는 그 사실을 믿었어요. Só eu criei nessa verdade. 로마서 3장 23절에 Em Romanos 3, 23, 모든 사람이 죄를 범해 사망의 영광에 이르지 못하다. diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24절을 보면 No versículo 24, 그리스도 예수 안에는 구속으로 말미암아 sendo justificados gratuitamente por sua graça. 구속하셨어요. A Bíblia fala que Jesus Cristo nos justificou. Como? 우리가 받을 죄의 심판을 받으신 거예요. Ele foi julgado no nosso lugar. 못 박힌 예수님은 Jesus Cristo, que foi crucificado, 진짜 우리 죄의 심판을 받은 거예요. ele foi crucificado para ser julgado no nosso lugar pelo nosso pecado. 거짓말. Eu roubei, eu menti, cometi muitos pecados durante minha vida. 그 죄의 심판이 십자가에서 끝이 났어요. Mas o julgamento por esses pecados acabaram na cruz. 그 십자가를 바라볼 때에 Quando olhamos para essa cruz, 아, 내 죄 심판이 저기서 끝이 났구나. ali terminou o julgamento pelos meus pecados. 심판이 저기서 끝났구나. Acabou o julgamento pelos meus pecados. 그러면 Então, 내 죄가 씻어진 Jesus Cristo lavou meus pecados. 믿음을 가지게 될 때 Quando nós temos essa fé, 왜 예수의 피를 흘리시죠? por que Jesus Cristo derramou seu sangue? 이마가 찢겨졌지요? Por que a sua testa foi ferida? 못 박혔지요? Por que ele foi pregado nas mãos do seu pé? 죄 때문에 대신 심판을 받으셨구나. Ele foi crucificado 끝이 난 para receber a punição, o julgamento pelo meu pecado. Então quer dizer que meu pecado acabou ali. Todo julgamento pelo meu pecado acabou. Meu pecado foi lavado. Amém, aleluia. 오늘 많은 사람들이 교회를 다니면서 Hoje em dia, muitas pessoas frequentando igrejas, 우리 죄를 못 박혀 죽었다고 하면서도 mesmo dizendo que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, 죄인이라고 그럽니다. dizem ser pecadores. 예수 십자가하고 나하고 무슨 상관이 있어요? Então qual que é a ligação deles com a cruz de Jesus? 내 죄를 못 씻었다면 그게 무슨 나하고 상관이 Se Jesus Cristo morreu na cruz e não lavou meus pecados, qual a minha relação com a cruz? Pessoal, isso está errado. 박히실 때 Quando Jesus foi crucificado, 못 박힌 게 아니라 ele não foi crucificado porque ele tinha pecado. 죄를 벌받았기 때문에 Ele foi castigado pelo meu pecado. 죽으신 거예요. Então, ele me lavou. 못 박힘으로 말미암아 Pela sua morte em cruz, 내 모든 죄의 심판이 끝이 난 거예요. acabou todo o julgamento em relação aos meus pecados. 모세가 노뱀을 만들어 장대 위에 달았는데 Então Moisés, havia criado aquela serpente de bronze e colocado numa haste. O bronze representa julgamento. 심판이 노뱀이 받았다. Então a serpente de bronze recebeu o julgamento pelo erro do povo de Israel. 내 죄가 끝났기 때문에 Então, já que acabou o pecado, 불뱀이 나를 물 수가 없다. agora a serpente abrasadora não me influencia mais. Me picou. Mas já que acabou o julgamento, eu menti, eu roubei, eu cometi muitas maldades. 심판을 받으려고 재판소에 가 보니까 Chegando lá para ser julgado pelo que fiz, 내 죄의 기록이 다 있어요. tem lá todo o registro do meu pecado. 이 벌이 너무 무섭겠다. 죽었다. Nossa, e agora o castigo sobre isso vai ser muito grande, eu vou morrer. 를 보니까 Só que vendo ali o decreto, 벌을 예수님이 다 벌받아. diz que Jesus Cristo tomou todo o castigo que eu deveria ter tomado. Em outras palavras, 하나도 남김없이 sem deixar nada para trás, 예수님이 다 벌받아. Jesus Cristo resolveu todos os pecados. Então, 끝난 거예요. acabou. Acabou. 너무 É algo muito, muito incrível. 그러니까 이제 우리는 그 예수님이 죄를 안 사해 놓고 노뱀을 단 거 인자 들리하니 그 아니에요. Então, pessoal, não podemos, sabe, Jesus Cristo não vai ser exaltado sem ter lavado os pecados. Ele não vai ser pendurado ali sem lavar os pecados. Uma vez eu fiz uma conferência em Tegu 매일 신문 기자 그 종교부 담당자가 제가 인터뷰를 하자 그랬어요.
E o responsável pela página religiosa ali do Jornal da Cidade, ele me pediu para fazer uma entrevista. Falou, pastor, por favor, faz uma entrevista comigo. Eu falei, claro. 목사님 말씀한 설교와 다른 사람 좀 다른 것 같은데. Pastor, a tua pregação parece que é um pouco diferente de outros pastores. 그하고 어떤 부분이 다른가? Em que ponto a sua igreja é diferente das outras? E eu expliquei para ele. 어떻게 그걸 한마디로 이야기할 수 있나? Ah, mas como é que eu posso explicar isso em poucas palavras? Ah, por favor, pastor, me explique assim, resumidamente. O senhor frequenta a igreja? Eu perguntei. Ele falou, não. 왜 안 나가세요? Por que não? 나가세요. Frequente uma. 다음 이야기를 했어요. Depois eu disse, 혹시 예수님 십자가에 못 박혀 죽었다는 이야기는 들었습니까? você já ao menos escutou que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados? Ah, isso aí eu sei, pastor. 왜 죽으셨습니까? Sabe por que ele morreu? 우리 죄를 위해 죽었다면서요. Ah, dizem que é para lavar o nosso pecado, não foi? 왜 기자님 정확하게 아시죠? Sim, o senhor sabe muito bem. 다른 교회하고 차이가 뭡니까? Então qual a diferença da sua igreja com as outras? 다른 사람 예수님 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽었지만 As outras pessoas dizem que por mais que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, já que elas pecam, são pecadoras. 교회들이 많습니다. Muitas igrejas são assim, 저는 그렇지 않아요. mas eu não falo isso. 제가 죄를 많이 지었지만 Eu digo, por mais que eu cometi muitos pecados, 죄를 위해 죽으셨고 já que Jesus Cristo morreu, foi punido pelos meus pecados na cruz, meus pecados foram lavados mais brancos do que a neve. 난 죄가 없다고 E aos olhos de Deus, eu fui lavado por Jesus e não tenho pecado, digo não ter pecado. E por falar isso, 이야기 같으니 몰라도 não sei se pode parecer uma besteira, 내 죄가 사해진 건 확실합니다. mas eu tenho certeza, plena convicção de que meus pecados já foram lavados por Jesus. Eu fui limpo. 그분이 저한테 물었어요. E ele perguntou para mim, 정말 다른 교회 사람들은 죄인이라고 말하고 pastor, realmente pessoas que frequentam as outras igrejas dizem ser pecadores? 한번 가서 물어보시죠. Eu falei, pode perguntar para eles. É sério isso, pastor? 그분들은 뭐 믿습니까? Então no que eles acreditam? 예수님 내 죄를 십자가에 못 박혔다 죄인이라고 말이 됩니까? Não faz sentido isso aí que eles dizem, que Jesus Cristo morreu pelos pecados, mas são pecadores? 참 많은 교회가 그렇게 가르쳐. Muitas igrejas ensinam assim. 목사님도 죄인이라고 O pastor se diz pecador, 장로님 죄인이라고. o ancião se diz pecador. 십자가에 못 박혀 죽은 의미가 어디? Então qual o significado da morte de Jesus? 인간 생각을 버리고 Quando se deixa o pensamento humano 로마 4장 25절에는 só e aceita a palavra de Deus, em Romanos 4:25, 우리의 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 diz que Jesus ele foi entregue pelas nossas transgressões 의롭다 하심을 위하여 살아나셨다. e ressuscitou para nossa justificação. 우리를 의롭다고 하면 Se ele diz que nós somos justos, 죄가 없다는 얘기. quer dizer que nós não temos pecados, que os nossos pecados foram lavados. 죄 때문에 십자가에 못 박혀 죽어서 Jesus Cristo morreu crucificado por causa do nosso pecado, e já que ele lavou nossos pecados, ele já foi castigado pelos nossos pecados, ele diz que somos justos. 근데 예수 믿는다고 하면 죄인이라고 하면 Mas se eu, dizendo crer em Jesus, digo ser pecador, quer dizer que a cruz falhou. Por quê? 성경은 그렇게 말하지 않아. Só a Bíblia não fala isso. 우리 인간 내가 죄를 지었으니 죄인이라고 말. Mas as pessoas, já que pecou, dizem ser pecadores. 지은 게 아니고 Só não somente pecou. 예수님의 죄를 사했어. Jesus Cristo já lavou esses pecados na cruz. 예수를 믿는다는 건 Então, crer em Jesus 다 사했다는 건 믿는 é crer que na cruz nossos pecados foram lavados. 됐을 때 Quando nós cremos em Jesus, 다 씻어진 게 믿는 거지. é crer que meus pecados foram completamente lavados. 라고 한다면 Se eu digo ser pecador, 내 죄를 못 사했다는 거야. estamos afirmando que Jesus Cristo não foi capaz de lavar nosso pecado. 받는다는 거야. Isso não é verdadeira fé. 아주 단순한 얘기. É algo muito simples. 하나님하고 우리는 생각이 다르. Nosso pensamento é diferente do de Deus. 여러분 딴 사람 왜 여러분 생명 내주지 않잖아요. Pessoal, vocês nunca vão entregar a vida de vocês por outra pessoa. Só que Deus entregou a vida do seu Filho unigênito por nós. É diferente. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, nossos pecados foram lavados. Por isso ele teve que morrer na cruz. Se mesmo ele tendo morrido na cruz, ainda permanecemos como pecadores, pessoal, para que Jesus teria que morrer na cruz? Não faz sentido nenhum. Jesus Cristo foi crucificado e 우리의 모든 죄를 사하셨습니다. remiu todos os nossos pecados. 예레미야 31장 34절에 Em Jeremias 31:34, 내가 그들의 죄악을 사하고 diz: Perdoarei as suas iniquidades 죄를 기억지 아니하리라. e dos seus pecados jamais me lembrarei. 자, 이제 클라라는 여학생이 No caso daquela jovem, Clara, 이렇게 참 잘못을 했어요. ela havia cometido um grande erro para o pai. 아빠는
정말 딸을 사랑해요. O pai realmente ama a filha. 딸이 온다고 생각하고 막 좋아서 공항에 나갔어요. Sabe, quando ele escutou que a Clara estava voltando para o seu país, né, foi no aeroporto recepcioná-la. 안기고 싶었는데 E ela também queria falar, pai, pai, e abraçá-lo. 잘못해서 Mas já que ela havia cometido um erro, 숨어버렸어요. ela se escondeu. Ela se escondeu. 그 잘못했는데 Cometeu um erro. 아빠는 다 딸을 용서할 마음 가지고 사랑해서 간다. Mas, pessoal, o pai foi ali recepcioná-la justamente porque ama ela e tem coração suficiente para perdoá-la. 입을 쓰고 Mas ela não aceitou esse coração, ela fugiu do seu pai, né, vivia se esquivando dele. O pai queria muito compartilhar o coração com sua filha. 캠프에 와서 전화를 했어요. Naquele dia, naquele acampamento, ele ligou para... 밤에 잠을 못 잤다고. Quer dizer, ela ligou para ele, né? E ele, de tanta felicidade, não conseguiu dormir. No dia seguinte, cedo, foi pro evento. E a menina disse para ele, pai, eu errei. Pai, eu te amo. 그 탓하고 싶지 않아요. O pai não ama ela também, não quer questionar o que ela fez. 아빠 나 잘못했어요. Quando ela falou, pai, eu errei. 그러면 끝이에요. Então acabou aquela história. Acabou. 우리가 죄를 지었어요. Sim, nós pecamos. Nós erramos. 우리가 알아요. Deus nos conhece. 수 없는 걸. Sabe que nós não somos capazes de vencer o pecado. Por isso ele enviou seu filho Jesus e deixou-nos mais brancos do que a neve. 생각을 가지고 Mas as pessoas com seu próprio pensamento são enganadas por Satanás. 여전히 죄인이라고. Até hoje dizem ser pecadores. 십자가를 반역하는 것. Isso é ser contra a cruz de Jesus. 이해가 안 가지만 Por mais que não se entenda, 사마리아 여자는 a mulher samaritana, 물을 먹는 자 목마르니와 quando escutou, olha, quem beber dessa água tornará ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der jamais tornará ter sede. Ela não faz sentido, mas ela aceitou aquelas palavras. O enfermo havia 38 anos. Ele sabe que ele não pode andar. Ele já tentou, ele não conseguiu. Mas Jesus Cristo disse, levanta, toma o teu leito e anda. Nossa, Jesus. Ele é Deus. Se ele diz que eu devo andar, as palavras dele estão certas. Eu vou andar. Foi assim comigo, pessoal. A Bíblia diz, eu perdoarei as suas iniquidades. Dos seus pecados jamais me lembrarei. São as palavras de Deus. Deus perdoou todos os meus pecados. E ele diz que não se lembra dos meus pecados. Deus, ele não mente. Por quê? Só se Deus se recordar do meu pecado, imagina a vergonha que eu vou passar quando estiver perante Ele. Eu acho que eu ficaria igual a Clara, né? Fugindo do Pai. Por isso Ele remiu nossos pecados e diz que não se lembra mais dele. Então basta nós aceitarmos essas palavras que Deus nos deu. Não há motivo para pesquisar isso, discutir sobre isso. É só aceitar, meus pecados foram lavados. Deus diz que não se lembra dos meus pecados. Diz que meus pecados foram remidos. A Bíblia está repleta de versículos assim. Então não devemos confiar no nosso próprio pensamento, e sim na palavra de Deus. Então, aceitamos aquilo que nós não conhecemos ainda, aquilo que vem de Deus. A Bíblia diz que os meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos. Com certeza. Uma coisa que sabemos é que Deus nos ama e Ele é o nosso Salvador. Isso que nós sabemos. Eu tive muito pecado. Por muitas vezes também fui acusado pela minha própria consciência. Mas eu me lembrava, Jesus Cristo lavou meu pecado e Ele não se lembra do seu pecado. Eu criei nisso. Ah, Deus lavou meus pecados. Deus não se lembra dos meus pecados. Isso foi incrível. Eu criei. Desde então, entrou em mim o coração de Deus. Meu coração se unindo com o coração de Deus, Deus começou a me conduzir para um mundo novo que eu nunca havia imaginado. Foi muito incrível ver o trabalho de Deus, muito gratificante. No caso da Clara, o pai dela a ama, está pronto para perdoá-la, mas ela fechou o coração. Quando ela abriu a boca, falou uma palavra, sabe, o pai desde o começo já havia perdoado ela, já estava com amor por ela. Pessoal, não digam ser pecadores. Na cruz, todo o castigo pelo pecado de vocês já aconteceu. Então não confiem em seus pensamentos. Confiem na palavra de Deus.
Deus diz que não se lembra dos vossos pecados, que foi lavado mais branco do que a neve. 제 생각이 기억이 나더라도 Por mais que vocês tenham a recordação do pecado, está lavado. 여기 감자탕 먹듯이 Assim como nós comemos a sopa de batata. 사함을 경험해 보시오. Só experimentem a salvação, a remissão dos pecados. Aceitem no coração as palavras de Jesus que diz que seus pecados foram lavados. Aceitem no coração as palavras que Deus diz que não se lembra dos seus pecados. A vida de vocês ficará clara, serão felizes. O Espírito de Deus habitará em vocês. Por que não aceitam? Porque Satanás está impedindo vocês de aceitar essa verdade. Não sejam enganados. Não importa o pecado que cometeram. Tudo foi resolvido na cruz. 오빠의 죽음을 Pela morte de Jesus na cruz, 우리의 모든 죄가 끝. todos os nossos pecados foram lavados. 그리고 클라라 아가씨는 No caso da jovem Clara, 아버지가 너무 화목하게 살고 até hoje vive muito bem com seus pais. 대학 갔을 때 Quando eu voltei no ano seguinte, eu escutei que ela ia se casar 남자친구와 com aquele namorado. 그런 너무 복된 삶을 살게 될 줄. Eu creio que estão vivendo uma vida muito abençoada. 자, 하나님은 인간 사랑 가지고 우리를 못 건지기 때문에 Só Deus, Ele não podia nos resgatar com amor humano. 상상할 수 없는 더 큰 사랑을 가지고 계신 분이 하나님. E Ele possui um amor muito maior do que o ser humano pode ter. Então, pessoal, não tentem compreender isso, jamais conseguirão. Simplesmente aceitem a palavra de Deus. 못 걸어가지만 Olha, eu não posso andar, 예수님이 걸어가라면 mas se Jesus Cristo diz, anda, eu ando. 나는 정말 죄를 못 씻었지. Eu não posso lavar meus pecados. 예수님 씻었다면 씻다고 Mas se Jesus Cristo diz que já foi lavado, então cremos que já fomos lavados. 믿으세요. Creiam que Jesus Cristo disse 예수를 믿는 것이. que nós não se lembra dos nossos pecados. Isso é crer em Jesus. Não sigam o seu próprio pensamento. Aceitem as palavras de Jesus. 난딴건 모르. Pessoal, eu não sei de outra coisa, 모든 사람이 죄를 범하였습니다. mas eu sei disso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. No versículo 24, 그리스도 예수 안에 구속으로 말미암아 sendo justificados gratuitamente por sua graça. 예수님께서 우리 죄를 구속해서 Só Jesus Cristo nos remiu. 건져 Jesus Cristo nos lavou dos pecados. 값없이 의롭다 하심을 얻은 자들. E gratuitamente por sua graça fomos justificados. 조셉 목사님, Pastor Joseph, 예수님께서 조셉 목사님 의롭다고 하셨어요. Deus diz que você é justo. 여러분 예수님 여러분 의롭다고 Só Jesus Cristo diz que vocês são justos. 안 믿을랍니까? Vocês não querem acreditar? 그래도 죄인입니까? Mesmo assim são pecadores? 예수님이 적이 됩니다. Vocês são inimigos de Jesus. 그냥 믿으세요. Simplesmente acreditem. 잘 모르지만 Eu não sei. 죄를 많이 지었지만 Eu também cometi muitos pecados. 예수님이 의롭다면 Mas se Jesus diz que eu sou o justo, 그런 게 맞아. é certo, eu sou o justo. 그게 예수를 믿는 것이다. Isso é crer em Jesus. 죄에서 해방받습니다. Assim vocês são libertos do pecado. 산기도 안 해도 됩니다. Só não precisam fazer oração na montanha, sabe, vigília, não precisa fazer essas coisas. 생각은 죄인인 것 같은데 Só saibam, no meu pensamento eu sou pecador, mas nas palavras de Jesus diz que eu sou o justo, que eu fui lavado mais branco do que a neve. 씻으셨으면 Se ele diz que eu fui lavado mais branco do que a neve, 깨지도 por mais que eu sinta ainda ter pecado, 인 거야. eu já estou lavado. Devemos crer dessa forma. Isso é crer em Jesus. 여러분 생각을 여러분 생각보다 높이지 마십시오. Pessoal, não exaltem os seus pensamentos, não deixem acima das palavras de Jesus, não importa o pensamento que seja. 믿으시게 되길 바랍니다. Eu espero que vocês aceitem a verdadeira palavra de Deus e creiam nela. 놀랍고 놀라운 하나님이 마음이 연결됩니다. Então, se conectarão com o incrível coração de Deus. 하나님 여러분 인도하시고 Desde então, Deus passará a conduzir a vida de vocês, o Espírito de Deus passará a habitar em vocês. 악한 영에 이끌림 받으면서 Antes, nós éramos guiados pelo espírito maligno. 가정되고 정말 무배 삶을 살았는데 Vivíamos uma vida suja, imunda, lasciva. 그 성령이 여러분 마음에 임하시면 Mas quando o Espírito Santo habita em nós, 말씀을 받아들이시면 quando aceitam a palavra de Deus no coração, 이끌림을 받으시면 quando são guiados pelo Espírito de Jesus, 달라질 수밖에 없습니다. não tem como permanecerem iguais. Irão sendo transformados. 내 생각 마음으로 사세요. Não vivam com o seu próprio pensamento, mas sim com o coração de Jesus. Quando o meu pensamento estiver diferente das palavras de Jesus, então não aceitem o pensamento de vocês. Joguem aquilo fora e aceitem as palavras de Jesus. 하는데 Olha, eu tenho certeza que eu não posso andar, 따라가셨어요. mas Jesus Cristo disse para eu andar. Então eu tenho que andar. 난 죄인이라고 생각하는데 Eu penso que eu sou pecador, mas Jesus disse que eu sou justo. Então eu sou justo. 내가 틀렸지 예수님이 틀린 건 아니에요. Eu estou errado, Jesus não está errado. 똑똑한 게 아니니까.
eu não sou mais sábio que Jesus. 죄가 많다고 생각하는데 Eu realmente considero ter muito pecado. 기억지 않는다고. Mas Deus diz que não se lembra dos meus pecados. Então ele não se lembra. Está lavado. 마음을 믿지 말고 Só não confie em seus corações. 말씀을 믿는 것입니다. Creiam nas palavras de Deus. 여러분들이 예수님의 마음으로 살게 됩니다. Então vocês passarão a viver pelo coração de Jesus. 이제 내년이면 Ano que vem, 제가 예수 믿은 지 60년이 됩니다. vão se completar 60 anos da minha salvação. 뭐 어제 같으면 벌써 Parece que foi ontem, já se passaram 60 anos. 하얘졌고 Já estou de cabelo branco, 나이도 많아졌어요. estou velho. 어디 가도 제가 나이 많은 축에 이제 속합니다. Não importa onde eu vá, agora sempre me tratam como um idoso. 제가 1962년도에 Em 1962, 처음으로 내 죄가 사해졌다는 사실을 성경부터 깨달았어요. por meio da Bíblia, pela primeira vez havia percebido que Jesus Cristo lavou meus pecados e que eu era justo. Foi uma experiência única. Só a Bíblia diz 죄가 사해졌다고 돼 있어요. que meus pecados foram lavados. Que Deus não se lembra dos meus pecados. 성경에서 내 죄가 사해졌다면 Se a Bíblia diz que meus pecados foram lavados, foi lavado. 히브리 10장 14절에서 Em Hebreus 10:14, 처가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. 하나님 나를 거룩하게 하셨을 뿐 아니라 Deus não somente me santificou, 영원히 온전케 하셨어요. mas me aperfeiçoou para sempre. 그래서 Por isso, 이 말씀대로 conforme essas palavras, 저는 영원히 온전합니다. eu sou perfeito para 하나님 sempre. 그렇게 하셨습니다. Deus me fez assim. 사랑하는 여러분, Amados, 여러분 생각 버리고 deixem seus pensamentos 이 말씀 믿어보지 않겠습니까? e creiam uma vez na palavra de Deus, 자탄 경험하듯이 assim como se experimenta uma sopa de batata. 아니지만은 No começo você não conhece, 안 맞지만 no começo você não sabe do gosto, mas se você comer, 맛을 느낍니다. vão sentir o sabor, vão ter desejo de comer aquilo, vão comprar aquilo para comer. 값도 비싸지 않습니다. E nem é caro. 뼈다귀 많이 남습니다. Tem um monte de osso, né? São felizes. 제 마음에 맞아서 받들진 않습니다. Só eu não aceito as palavras de Deus porque eu concordo com tudo. Tem muitas coisas que o meu pensamento rebate. Eu pensava ser pecador, 내 죄가 씻어졌기 때문에 mas já que Jesus Cristo lavou meus pecados, Ele diz que eu sou justo. 생각 버리고 Então eu deixei meu pensamento 예수님의 말씀을 믿기로 했어요. e decidi crer nas palavras de Jesus. 이것이 예수님을 믿는 것. Isso é crer em Jesus. 여러분 모두 오늘 Que hoje todos vocês possam deixar seus pensamentos, 광야에서 노뱀을 든 것. assim como a serpente de bronze foi, levantada no deserto. 다 받았는데 Nossa, aquela serpente recebeu todo o julgamento que eu deveria receber, ele recebeu todo o castigo que eu deveria receber. Meu pecado acabou! 예수님 십자가를 보고 Quando olhamos para a cruz de Jesus, gritem isso, 그렇게 믿어. creiam nisso. 하나님의 성령이 여러분 속에 임해서 Aí o Espírito de Deus habitará em vocês e vocês terão a sua vida transformada. Muito obrigado. Vamos orar? 거룩하신 하나님 우리 아버지 앞에 감사. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. 주는 우리를 위해서 예수님을 보내주셨고 O Senhor, por nós, enviou seu Filho Jesus. 죄를 씻어주셨고 E na cruz ele lavou todos os nossos pecados. 너무 놀라워. Senhor, foi algo incrível. 니고데모는 Nicodemos, 예수님을 하늘을 보신 선생이라고 하면 mesmo dizendo que Jesus havia vindo da parte de Deus, não acreditou em suas palavras. Ele teimou no que acreditava certo. 관련된 병자. Mas o enfermo havia 38 anos. A mulher samaritana, 이해가 안 가지. mesmo não compreendendo aquelas palavras, 이해할 수가 없습니다. ele não compreendia, 나는 믿습니다. mas ele cria. 하나님 거짓말하지 않으시. Senhor, porque sabemos que o Senhor não mente. Eu criei. 놀랍게 변해. Minha vida foi transformada. 모두 내 생각하고 예수 생각 같이 믿을 수는 없습니다. Senhor, nenhum de nós podemos crer na Sua palavra e no nosso pensamento. Por isso, deixamos o nosso pensamento e nós aceitamos as Tuas palavras. Sabemos que o Senhor irá nos abençoar. Que essa graça 되게 마음인들에게 임하게. possa estar no coração de todos que estão escutando a Tua palavra. 모두 오늘부터 죄인이 아닌 Que todos que estão escutando essa pregação, 사했다는 말씀을 믿게 해줘. que eles possam crer que nós não somos mais pecadores, que o Senhor já nos remiu e que nós somos justos. 졌다는 그 말씀 믿게 해줘. Permita fé para que eles creiam que seus pecados já foram lavados como a neve e que possam viver junto com o Senhor uma vida clara, uma vida abençoada. 예수 또 이름으로. Muito obrigado. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 여러분 대단히 감사합니다. Muito obrigado, pessoal.
Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Sometimes it causes me to tremble.